Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Professor Vidal e eu vou dar continuidade ao estudo dos geradores e receptores. Falaremos sobre gráficos de geradores e receptores e no finalzinho eu vou falar um pouquinho ali sobre associação de geradores e receptores. Tá beleza? Então dá uma olhadinha no que eu trouxe aí para vocês hoje. Bom, o que a gente tem aí são gráficos de geradores e receptores e nós vamos começar pelos gráficos de receptores, tá beleza? Porque nós, quando falarmos dos receptores, a gente vai falar apenas de um único gráfico, né? Então fica até mais fácil da gente falar dele. Então vamos começar pelos receptores, veja só. Receptores, a primeira coisa importante que a gente precisa lembrar, os receptores são aqueles que transformam a energia elétrica em um outro tipo. Um exemplo tradicional dos receptores que a gente sempre cita é o liquidificador. Fácil da gente imaginar que ele recebe a energia elétrica e transforma em energia cinética para as praias poderem girar, né? Porém, qualquer coisa que tenha um motorzinho vai transformar em energia mecânica, tá beleza? Os receptores, eles tinham uma equação tradicional que era assim, ó, U igual ao S' mais RI, que é uma função de primeiro grau, veja só, y igual a B mais AX, veja. Quando a gente fala em função de primeiro grau, a gente sempre pensa no gráfico sendo uma reta, né? Aquela reta que pode ser crescente ou decrescente. Vai depender sempre do sinal do A, você lembra disso? E o nosso A aqui, nesse caso, ele é positivo. Tá vendo o Rzinho lá? Então, se nós fôssemos fazer o gráfico dessa função, ele fica assim, olha só. Aqui no eixo Y vai estar o nosso U. E aqui no eixo X vai estar o nosso I. Essa função ela é uma função crescente. O nosso Rzinho tem um sinal positivo. Dá uma olhada aqui, ó. O Rzinho ele é positivo na função. E é esse sinal do A que fala como é que é o tipo de reta no gráfico, né? Crescente ou decrescente. Então esse gráfico é assim, ó. Uma reta crescente. Aqui, ó, está a nossa força contra-eletromotriz, olha só. E aqui num pedaço qualquer do gráfico, a gente teria uma outra DDP com uma outra corrente. Dá uma olhada. Perceba aí, ó. Uma característica também muito importante quando a gente fala do gráfico é quando a gente trata da inclinação nesse gráfico, né? Essa inclinação aqui é muito importante, ó. Essa inclinação, ela representa, quando a gente fala em inclinação, a gente fala sempre em tangente, né? Essa inclinação, ela representa a resistência Rzinho. É o que nós chamamos de coeficiente angular da função, né? Observa que aqui estaria uma corrente qualquer, I. E aqui uma DDP qualquer, U. Veja só. Show de bola? Deixa eu só ajeitar aqui o padrãozinho para ficar bonitinho com a parte matemática, tá? E basicamente é isso que a gente tem para falar sobre o gráfico dos receptores. A gente não tem como falar de curto-circuito nesse gráfico do receptor, porque curto-circuito é quando a DDP é nula, né? A gente consegue falar de gráfico de receptor, a gente consegue falar de curto-circuito quando a gente fala de geradores, beleza? Aí sim,
como é o caso agora. Porque a gente vai perceber que a reta, ela vai ficar uma reta decrescente, né? Então ela vai conseguir cortar o eixo do X. Show de bola? Dá uma olhadinha, olha só. Às vezes eu dou umas travadas assim, é porque eu tô gravando, eu tô produzindo, eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu tô sozinho aqui na varanda, né? Só tá eu e meu gato aqui. Eu e meu gato Leonardo. O gato Leonardo tá dormindo. Então, eu faço tudo ao mesmo tempo, né? Então, vocês me desculpem, às vezes eu dou uma travadinha assim e tal. Mas a gente vai. Olha só. Geradores agora, geradores. Quando a gente fala dos geradores, é aquele que transforma um tipo de energia em energia elétrica. A gente fala dos geradores químicos, por exemplo, ou dos geradores mecânicos também, pode ser, né? E a equação do gerador era aquela equaçãozinha do U igual ao E menos Rzinho I, que é uma função de primeiro grau, dá uma olhada. Y igual a B mais AX. Veja. Repara a relação que você tem entre as grandezas, né? Olha a primeira diferença que a gente percebe aqui, ó. Olha só. Olha o sinal. O Rzinho é negativo, olha só. Tá vendo lá? Isso faz com que a reta seja decrescente no gráfico, né? Vai ficar assim, então veja. Aqui vai ser o nosso U. Aqui vai ser o nosso I. Show de bola? A nossa reta, ela vai ser decrescente. Então ela vai ficar toda nesse primeiro quadrante, né? Vai ficar uma reta assim, ó. Olha lá. Onde aqui, ó, é o nosso B, que é a nossa FEM. E aqui, repara só. Isso é uma coisa legal da gente falar, né? Aqui nesse ponto, que corta o eixo Y, o X é zero, né? Ou seja, a corrente é nula, né? Aí se você colocar essa corrente aqui, ó, como zero, esse termo todo fica zero, tá vendo? Tá vendo lá? Aí se esse termo todo ficar zero, o U fica igual ao E. Olha só que legal. Viu aí? Por isso que nesse ponto aqui, ó, deu E. Tá vendo lá? Agora, observe uma coisa. Nesse outro ponto aqui, ó, o U é zero, né? Porque agora eu tô com o ponto em cima do eixo X, né? Então o Y é zero. O Y sendo zero, o U sendo zero, eu vou aqui nessa equação e isso aqui vai ser zero. E aí se aquilo ali for zero, veja só. Zero igual a FEM menos Rzinho I. Primeiro vamos lembrar de um nome tradicional. Quando a DDP era igual a zero, tinha um nome bonitinho. Aqui é o gerador em curto-circuito. Tudo que tem DDP nula é curto-circuito. Isso aqui é muito importante, tá? Isso é bem importante, porque vai ter um nome tradicional de aparecer em algumas questões, que é o que nós chamamos de corrente de curto-circuito, né? É o nosso famoso ICC, corrente de curto-circuito, que é essa corrente que está aqui, ó. Tá vendo lá? Essa correntezinha que está aqui, ó, quando a DDP é nula, porque aí o gerador está em curto, ó. Show de bola? E a gente percebe que esse ICC, jogando ali para o outro lado, né? Ele vai dar FEM sobre Rzinho, olha só. Esse é o valor do ICC, né? O valor da corrente de curto-circuito. Esse é o nome que a gente dá para essa corrente elétrica chamada de ICC. Esse ICC, ele é igual a essa tangente aqui, ó, de inclinação, ó. Vê se você... Esse ICC não, desculpa. O Rzinho, perdoe-me, estava falando de ICC.
O Rzinho, ele é igual a tangente dessa inclinação aqui, ó. Tá vendo ali? Se eu pegar esse lado aqui, ó, que é a FEM, e dividir por esse lado aqui, que é o ICC, observa, se eu dividir, ó, esses dois valores, FEM pelo ICC, eu vou achar o Rzinho, olha só. A tangente desse ângulo é o nosso Rzinho. É uma característica matemática, né? Coeficiente angular da reta. Lembre-se que o foco é gráfico, né? Por isso que a gente está falando bastante sobre essas propriedades que a gente tem nesse gráfico aí de Upuri. Observou aí a função de primeiro grau? Observa os dois gráficos, veja só. O primeiro aí com a função crescente, repara que a gente não fala de ICC nesse caso, ele não pega o eixo X, tá vendo? Não tem U igual a zero nele. Tem I igual a zero, né? Que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é onde o I é igual a zero, tá vendo lá? Mas o U igual a zero não tem, não existe nenhum pedaço da reta chegando aqui. Agora, quando a gente vem em geradores, observa que a reta ela pega tanto aqui quanto aqui, ó. Por isso que a gente tem o DDP 0 e I 0, tá vendo lá? Sacou a propriedade matemática? Agora, quando se fala de geradores, tem uma coisa muito importante. Aliás, deixa eu... Vou botar isso aqui. Aí eu não tô conseguindo ouvir a música daqui, então de repente eu não cantei no mesmo ritmo. Também tem isso. A música tá no fundo aí, mas eu não cantei no mesmo ritmo. Tem uma coisa que tem agora pra gente falar, que é sobre a potência, o gráfico de potência. Até agora a gente não tinha falado da potência. Nós vamos ter que falar sobre 3 potências tradicionais: útil, total e dissipado. Beleza? Deixa eu tirar aqui assim. Botar pra cá assim. Aí fica melhor. Não fica tão apertado. E eu acho que você enxerga melhor daí. É porque nem sempre que eu vejo na tela é o que sai aí, né? Mas gráfico de potência. Repara bem, como eu te falei, a gente pode falar de 3 potências também: útil, total e dissipado. Repara só, quando a gente fala dessas 3 potências, útil, total e dissipada, a gente tem que lembrar que o gerador ele produz uma FEM, dissipa uma parte dessa produção no Rzinho, lembra? O Rzinho ele dissipa uma parte por aquecimento, né? Então a dissipação acontece no Rzinho, a produção acontece na FEM e a utilização é a DDP. Ele utiliza na DDP-U, né? Aquela DDP-U que a gente coloca tradicional na equação. É porque agora vai surgir uma nova equação de gerador. Só que agora para potência, não para DDP e corrente. Então, nós vamos precisar equacionar agora a potência do gerador, útil, total e dissipado. Está preparado? Bom, repara. Primeiro, a potência total. A potência total é aquela feita pela FEM. Então, eu vou lembrar daquela equação. Você lembra daquela equação? Potência igual a U vezes I? Oba! Tchum. Acontece. Acidente de percurso. Você lembra daquela equação potência igual a U vezes I? Lembra dessa equação aí? Então agora eu tenho DDP corrente, tá vendo? Essa é a minha potência total. Eu não vou parar porque aqui não tem edição. Você não vai ver edição disso, né? Não existe edição aqui pra mim. Eu não tenho como ficar editando em casa e produzindo tantos vídeos. Então o que sai aqui, fica aqui mesmo e estamos aí, entendeu? Espero que vocês estejam gostando, né? Aqui a gente vai ter também a potência dissipada. Repara. A potência dissipada é aquela perdida. Ela é perdida no Rzinho, né? A potência dissipada. Então eu vou falar como RI quadrado. Você lembra daquela fórmula de potência? Potência igual a R vezes I ao quadrado. Lembra dessa fórmula?
Essa é a fórmula da potência dissipada. E aí, sobrou uma potência útil. Essa potência útil, ela será igual à nossa potência total. A nossa potência total menos a nossa potência dissipada. Tá vendo aí? A potência útil, ela também pode ser escrita como U vezes I, né? Lembra dessa formuleta? Você também pode escrever U vezes I nessa equação de potência útil, tá? Mas não é o que eu quero aqui. O que eu quero é achar a equação de potência útil em função da Φ e do Rzinho. Porque aí você vai perceber que vai ficar uma equação assim, ó. A potência útil, ela fica igual a Φ vezes I menos Rzinho vezes I ao quadrado. Você percebe que isso ficou com uma cara de função de segundo grau? Consegue perceber isso aí? Ficou com uma cara de função do segundo grau. Acho que dá para ver, né? Φ menos Ri ao quadrado. Dá uma destacada aqui nessa equação. Essa equação é muito importante. Tá vendo aí? Ela é uma função de segundo grau com relação à potência útil em função da Φ e do Rzinho. Ó, repara, a equação, ela é assim, ó. A potência é igual Φ vezes I menos Ri quadrado. Faz menção àquela função assim, ó. Bx menos Ax2. Observa uma coisa importante. Essa função do segundo grau, ela não tem o C. Se ela não tem o C, é porque ela é uma das suas raízes, né? É o 0,0 da função. Então, essa parábola, deixa eu buscar uma parábola aqui, ó. Essa parábola aqui, ó, ela vai ficar uma parábola assim pra gente, ó. Deixa eu dar uma diminuída aqui assim. Ela vai ficar uma parabolazinha assim, ó. Meio grandona, né? Assim tá bom. Ó. Fica uma parábola com cavidade para baixo. Já tinha percebido que a concavidade era para baixo? Vamos colocar um Newton bonitinho ali também. Observa. Você já tinha percebido que a concavidade tinha que ser para baixo? Por conta do termo do segundo grau ser negativo? Olha aqui, ó. Olha o termo do segundo grau negativo ali na função, ó. Isso faz com que a parábola tenha sua concavidade voltada para baixo, né? Aqui, ó, no eixo Y, vai estar a nossa potência útil. Show de bola? Repara, aqui vai estar o nosso ICC, ó, que é onde a minha corrente máxima possível para o gerador, né? Observa que aqui, ó, deixa eu apagar um pouquinho aqui, ele ficou muito grandão. Observa, esse aqui é a nossa corrente, tá? Aqui é a nossa corrente I. O gráfico é potência útil por corrente, né? Por simetria, esse vértice da parábola aqui, ó, ele vai acontecer na metade do ICC. Veja só. Vai ser ICC sobre 2, veja bem. Acho que dá para escrever embaixo, né? Acho que não vai sumir, não. Fico com medo de sumir lá no final, mas acho que não some, não. ICC sobre 2. Olha lá. É a metade, né? E essa metade da corrente é importante por quê? Ó. Por quê? Ela é importante porque ela vai dar exatamente a nossa potência útil máxima. Dá uma olhada.
Tá vendo aqui, ó? Aqui vai estar a nossa potência máxima. É o nosso pot max. Nós temos agora algumas considerações importantes a tratar desse gráfico. Por exemplo, o I para a potência máxima, o I para o pot max, ele é a metade do ICC, né? E a gente já tinha visto o ICC aqui, ó, como FEM sobre Rzinho, dá uma olhada. Então, o gerador, para poder estar utilizando sua potência máxima, ele precisa ter uma corrente que é a FEM sobre 2Rzinho. Isso não é o ICC não, seu bunda mole. Isso é o I para a corrente máxima, o I para a potência máxima, o I para o pot max. É esse I que a gente está achando aí. Se a gente pegar agora esse valor do I e substituir na equação da função em cima da potência, eu vou achar a potência útil máxima. Uma fórmula, né, de potência útil muito boa para a gente poder comparar diretamente a dependência, né? Do que a potência útil depende, veja só. A formulazinha fica assim, ó, FEM ao quadrado sobre 4Rzinho, ó. Só faltou o quadrado aqui, né, Vidal? FEM ao quadrado sobre 4Rzinho. A gente pode descobrir também essa potência útil máxima fazendo uma parte daquela do Y da parábola. Tu lembra o Y do vértice da parábola? A gente também podia fazer, era o menos delta sobre 4A. Tá vendo? Então a potência útil máxima fica FEM ao quadrado sobre Rzinho. Uma atenção que você tem que ter, muito importante. Deixa eu puxar um outro aqui, ó. Deixa eu diminuir bastante isso. Uma atenção muito importante é com relação ao rendimento quando a potência é máxima. É o rendimento no pot max. Isso é importante. O rendimento no pot max é de 50%. Por que essa relação de 50%, né? É uma característica matemática que a gente pode fazer ali, que é o seguinte. Deixa eu apontar aqui para você ver, olha só. Eu tô com a metade do ICC, né? Quando eu falo de pot max, eu tô na metade do ICC, tá vendo? Pela aquela equação do nosso gerador, a metade do ICC, ó, é a metade da FEM, tá vendo? O Rzinho, ó, ele acaba sendo constante. E aí, se eu estiver trabalhando com a metade da FEM, eu estou tendo uma potência útil, né, uma DDP útil, vamos dizer assim, de FEM sobre 2, que é a metade, né? Então, são 50% de rendimento, olha só. Eu podia também ver quanto daria a potência dissipada, e eu perceberia também que ela seria a metade. Isso é bem interessante com relação ao gráfico da potência do gerador, né? Não é com um rendimento muito alto que você vai conseguir calcular não, né? Obter a potência útil máxima. Show de bola? Essa foi a parte de gráficos que faltava para a gente falar de gerador e receptor. Não se esqueça que gráfico precisa de muito treino, bastante exercício, tá bem? E antes da gente terminar, eu queria falar um pouquinho de associação. Eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz a associação em série e a associação em paralelo de geradores e receptores. Dá uma olhada. A gente pode falar de associação no vestibular, né? A gente pode falar de associação em série de geradores e série de geradores e receptores. No paralelo, a gente vai falar no máximo de geradores iguais, tá bom? A gente não vai trabalhar com geradores e receptores em paralelo, nem geradores diferentes. Na verdade, geradores e receptores em paralelo a gente vai trabalhar assim, tá? Que é a ligação só. Eu estou falando besteira aqui. O que a gente não vai fazer é a ligação dos receptores, né, e geradores, tudo misturado, né, dentro do meu circuito. Você vai ver isso
depois direitinho, tá? Então a gente vai trabalhar só com geradores em paralelo e esses geradores iguais. Então, observa. Confessar uma coisa a vocês, é muito ruim a gente fazer as coisas ao mesmo tempo que a gente escreve aqui, gravando, tudo junto, sério. Tem uma hora que a gente se perde. Eu não lembro nem se eu fiquei falando muitas vezes a mesma coisa, mas se eu fiquei, vocês me desculpem, mas é que eu tava fazendo uma coisa aqui, porque senão ia entrar um vídeo aqui que não podia ter entrado. Eu não podia colocar a vinheta de novo. Aí eu fiquei mexendo ali. Mas enfim, associação de geradores e receptores. A gente pode associar geradores e receptores em série e posso fazer com que essa associação seja uma associação, às vezes até mista, utilizando resistores também, né? Junto, né? Então, por exemplo, a gente pode ter uma associação assim, ó. Primeira associação, veja só. Ó, aqui tem uma bateria, resistorzinho. Aí, ó, outra bateria, outro resistorzinho. Olha lá. Observa, ó, uma FEM 1, um resistor 1, uma FEM 2, um resistor 2. Primeira coisa, observa que isso é série, né? Você vai observar pela figura que todos estão no mesmo fio, não existe nó, não existe divisão nenhuma, tá vendo aí? Então isso é uma associação em série. Outra coisa importante de você perceber também é o seguinte: essas baterias eu tenho o polo positivo de uma ligado no polo negativo da outra. O polo positivo é esse, o polo negativo é esse. Então quando eu olho para essas duas baterias, eu vejo o polo positivo dessa ligado no negativo dessa, de novo. Quando eu olho para as duas baterias, eu vejo o positivo dessa ligado no negativo do lado de lá, tá vendo? Show de bola? Beleza? Então, nós dizemos nessa hora que os geradores se ajudam, né? Isso vai nos gerar uma, vamos dizer assim, uma FEM equivalente, como se fosse uma FEM total, sendo a soma dessas FEMs, veja. Elas estão se ajudando, tá vendo? E a resistência equivalente seria a soma das resistências, ó. São duas características da associação de dois geradores. Repara que são dois geradores. A corrente, ó, ela sai do positivo, entra no negativo do outro, para sair pelo positivo de novo, olha só. Quando eles estão se ajudando. Vidal, como assim se ajudando? É porque a gente pode ter o circuito associando em série um gerador e um receptor. Observa só. Vai ficar assim. Mais um só. Beleza. Ó. Aqui tem uma bateria. Aqui tem uma bateria. Tá vendo? Uma FEM. E aqui, ó. Repara, virada para o outro lado, ó. Vai ter uma contra-FEM, dá uma olhada. A gente pode chamar também de E1 e E2, mas eu estou fazendo já direto menção ao gerador e o receptor com a FEM e a contra-FEM, tá? Mas poderia ser, sem problema nenhum, E1 e E2, até para ficar de repente mais matemático, né? Mas eu queria fazer menção ao gerador e ao receptor. Aqui, o gerador é quem manda na corrente, né? Então a corrente elétrica, ela tem esse sentido aqui, ó. Esse é o sentido da corrente elétrica, ó. Observa que a corrente elétrica ela entra no positivo do receptor e sai pelo negativo, observa. Isso mostra que o receptor está recebendo, tá vendo? Ele recebe pelo positivo. Olha lá, ó, positivo entrando ali. Conseguiu ver aqui, ó? Deixa eu destacar, ó. Olha aqui a corrente entrando pelo polo positivo, olha lá. Viu aí? Isso aqui é um receptor. E olha a corrente saindo pelo polo negativo. Isso é um gerador, tá vendo? Aqui em cima eu tenho os dois gerando, ó, o positivo e o positivo ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Eles se ajudam. Então, ó, aqui embaixo, deixa eu
Vou botar os dois pontinhos ali. Aqui embaixo, ó, a FEM equivalente aqui, ó, ela vai ser a FEM do gerador menos a FEM do receptor, olha só. Tá vendo lá? Essa é a FEM equivalente. E a resistência equivalente, ela será a soma das duas resistências, ó. Afinal de contas, elas estão em série, né? Show de bola? Belezão? Só tá faltando agora a gente falar da associação em paralelo de geradores iguais. A associação em paralelo de geradores iguais é uma associação assim, veja. Eita, nós, hein? Melhor fazer na munheca mesmo, ó. Deixa eu até fazer mais classudo, já que a gente vai fazer na munheca. Fazer mais classudo. Olha aí. Igual a gente faz em sala de aula mesmo, né? Tá vendo lá? Como se fossem as emendazinhas do fio, tá vendo? Aí, ó, eu tenho aqui, ó, os buraquinhos pros, ó, resistores. Lembra que eu te falei? São iguais, ó. Então, ó, e aqui, ó, os dois geradores, ó, a FEM e a FEM. Como eu te falei, eles são iguais, né? Então o circuito tá aqui, ó. Dois geradores iguais em paralelo, olha só. Show? A nossa FEM equivalente, ela vai ser a própria FEM. São dois iguais, né? A mesma DDP sendo gerada, né? E a nossa resistência equivalente, aí sim, aí tem a vantagem, né? Nesse caso, você lembra como é que se faz resistência equivalente de resistores iguais? Então, nesse caso, fica R sobre 2, veja só. Show de bola? Quando a gente faz uma associação de gerador e receptor, a gente faz o gerador fornecer energia para o receptor. Não é o caso desse aqui, tá? Esse aqui são dois geradores fornecendo energia para o nosso sistema. Bom, com isso, ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro cinematográfico na nossa física. Valeu, fica na paz!